Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Aqui Joir de Lacaille, da Lacaille Race Group. E galera, hoje eu estou aqui na Car Racing, em Cotia, uma super equipe da Stock Car, uma equipe já consagrada, já com grandes pilotos. E hoje eu vou entrevistar o meu grande amigo Anderson Nenê, que ele gerencia aqui a Car Racing, ele é o chefe de equipe, é o cara responsável pela operação da Car Racing. Tudo bem, Nenê? Fala, Joir, tudo bom? Bem, meu amigo? Mais uma vez, né, eu estava te devendo essa visita aqui na Car Racing. Obrigado por receber a gente do canal, pessoal da Lacaille Race Group aí. Nenê, para a gente começar, tá? Fala um pouquinho da sua carreira, você que tem uma longa carreira, uma carreira internacional no automobilismo internacional, você já passou por diversas categorias. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência no automobilismo, essa ida para o exterior, você trabalhou um bom tempo fora do Brasil, a vinda para a Stock Car e a sua visão para o automobilismo e a Stock Car 2026 que está aí às portas, aí, a Car Racing já está se preparando. Tá, com certeza. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, Joir, me chamo Anderson, né? Anderson Moura, mas o pessoal aí nas pistas me conhece como Nenê, esse apelido desde criança, então se você chamar Anderson por aí, provavelmente ninguém vai saber quem é. Com certeza. Eu tenho praticamente aí agora uns 27 anos de automobilismo. Comecei ali com meus 16, 17 anos, campeonatos regionais, eu morava perto do Autódromo Interlagos. O cara que me deu a primeira oportunidade, o nome dele era Paulo Babos, ele era um cara que também tinha feito algumas corridas fora do Brasil, então, por mais que era uma categoria de regional, mas ele tinha uma boa base profissional. Entendi. Então ele me passou bastante coisa, no qual eu carrego comigo até hoje, né? Então fiquei ali por 6 anos com ele, aprendi bastante coisa e dali eu já fui para uma das melhores equipes da Stock Car Brasil na época, que era com o seu Washington Bezerra, WB Motorsports. Nossa, grande Washington. Trabalhei 15 anos com ele, né? Foi muito tempo. Inclusive, uma lenda, né? Uma lenda do automobilismo com seu cachimbo. Um dos fundadores da Stock Car. Sim, uma lenda. Era uma baita equipe na época, né? Que tinha o carro do Chico Serra, patrocinador Texaco e tal, ganhou vários títulos, né? E fiquei ali como segundo mecânico, depois primeiro mecânico. Lá também eu aprendi a fazer amortecedores de competição, toda a parte de construção, de solda. E ficamos anos, né, na Stock Car. E depois nós migramos para GT Brasil, que é uma categoria que veio através do Antônio Herman na época. Sim, eu lembro. Né? Então nós fizemos o Porsche, depois fizemos aquele famoso Ford GT40. Sim, lendário Ford GT40. Melhores carros que eu trabalhei. Lendário o carro. Depois nós fizemos o BMW, né? E durante esse tempo que eu trabalhei eu tive só 3 empregos fixos em toda a minha carreira, né? Então foi o Paulo Babos, o seu Washington e agora Car Racing. Mas eu tive algumas passagens por outras equipes, assim, fazendo freelance ou prestando algum tipo de serviço. Então eu passei um pouco pela Porsche, pela Copa Truck, fui lá fazer um pouco de amortecedor, um pouco de setup ali, um pouco de mecânica, solo. Então acabei girando bastante em todas as categorias, onde eu fiz bons amigos, né? Com certeza. Uma credibilidade, graças a Deus. É uma coisa que o automobilismo nos traz, né? Bons amigos. Sim, bons amigos. E essa mesma equipe que era Stock Car, virou GT3, foi a equipe que foi para fora do Brasil. Sim. Conta pra gente. Eu tô muito curioso. Eu conheço a história, mas os nossos inscritos do canal não conhecem. Eu queria que você contasse essa história, essa ida para o exterior aí. Na época, quando finalizou a categoria da GT Brasil, o Herman era o dono da categoria e também o dono da equipe que migrou de WB Motorsport para H Motorsport. Então era a equipe do Antônio Herman, só que era o seu Washington Bezerra que fazia toda a parte de gerenciamento daquela estrutura. E aí, com o fim da categoria, ele sempre teve um projeto de ter uma equipe lá fora. Inclusive, ele andou lá fora, né, ganhou 24 horas de Le Mans, ele teve a experiência internacional como piloto. E aí veio a ideia, né, de eles levarem esse time para fora. E, né, nós éramos um bom time aqui já na época, era uma das melhores equipes, né? Com certeza.
E para mim eu estava na hora certa e no lugar certo. Só abracei a oportunidade e aí nós fomos disputar o Mundial de GT na Blancpain, a atual Fanatec, né, com o BMW, que eram os mesmos carros que eram usados aqui, fizemos um upgrade, os carros foram para lá e a ideia foi montar 100% um time brasileiro, Joí. E Nossa. talvez isso nunca mais aconteça, cara, porque foi um time 100% brasileiro. Eu acredito, tá? Eu acredito, porque eu lembro dessa época que vocês foram para a Europa e o time era brasileiro, era 100% brasileiro, inclusive o carro, a plotagem do carro era alusiva à bandeira do Brasil. Porque, lógico que tem vários pilotos lá fora, vários mecânicos, engenheiros, né, trabalhando nas equipes internacionais, inclusive na Fórmula 1 também, né? Só que você montar um time 100% brasileiro e ir para fora para disputar um campeonato mundial com as das melhores equipes de turismo do mundo, inclusive tem muita equipe lá que fazem o DTM, Sim, então é um sim. nível altíssimo, né? E você, o Herman acreditar, né, nesse projeto de levar um time 100% Brasil, ainda mais sabemos que tem essa diferença de cultura comportamental. Então, realmente, eu sou muito grato a ele por ter acreditado no projeto. E nós fomos para lá. No primeiro ano ficamos ali na Espanha, em Abreira, né? Dividimos a estrutura com a Campos, que eles fazem WTCC. E aí o galpão era dividido em duas partes, e aí nós conseguimos observar a equipe espanhola trabalhando e vice-versa. Só uma coisa que me chamou a atenção na época, Juí, que me ajudou muito profissionalmente, que isso acho que deu alavancada na minha carreira profissional, que fez com que eu chegasse onde eu estou hoje, foi a humildade de entender que eu precisava evoluir. Entendi. Porque nós já tínhamos uma boa equipe. Só que chegando lá, a impressão que eu tive, não jamais, longe disso, querer desmerecer ninguém, claro, nós também temos várias qualidades, proatividade, velocidade, raça, determinação, nós somos assim, obsessivos pela vitória, né? Temos várias qualidades. Mas tinha algumas coisas que me chamavam a atenção, que era toda essa parte organizacional. A parte de postura e a parte organizacional de uma estrutura de corrida, né? Eu vi que era um pouco diferente, né? E eu comecei a estudar um pouco sobre, então eu fui estudar um pouco mais de regulamento, um pouco mais sobre o que era feito no carro, como, o porquê das coisas, o porquê da aerodinâmica, do freio, do motor. Comecei a pesquisar um pouco mais como eles faziam, comecei a copiar algumas coisas que eu achei bem interessante, me chamou realmente a atenção e eu tive essa necessidade de falar assim, cara, eu preciso mudar, eu não sou bom como eu achei que eu era, até um certo ponto. Isso para mim foi muito bom, e me ajuda até hoje, claro, né? E eu fui aprendendo, fui evoluindo. Na época, os pilotos, né, no primeiro ano foi o Cacá Bueno e o Sérgio Jimenez em um carro, e o outro carro foi o Ricardo Zonta e o Kodair. Foi o primeiro ano, né? E o Zonta tem uma baita credibilidade lá fora, porque ele já ganhou esse campeonato mundial. Com certeza, sim. O Zonta é muito conhecido lá fora, né? Então foi uma empreitada para todos, né? Foi empreitada para todos, inclusive para a maioria dos pilotos, né? E lá que nós conseguimos ver como que era a parte de montagem de box, como que eles se comportam com a parte de estrutura da carreta, como eles são velozes em fazer as coisas, porque as coisas são muito mais encaixadas, sabe? É projetado, eles treinam antes na oficina para poder ter velocidade, otimizar toda a parte de processo e muitas outras coisas assim, né? E eu fui aprendendo, e a gente foi ali o primeiro ano, lógico que as primeiras corridas foi bem difícil, porque nós tínhamos uma postura brasileira dentro do campeonato mundial. Então nós fazíamos algumas coisas que para os caras era totalmente desproporcional. E faz parte do processo, e por isso que eu agradeço o Herman por ter acreditado, né? Para ele seria muito mais fácil ter pego uma equipe lá fora, ter levado só os pilotos e alguns mecânicos. Sim, com certeza. Ou 30-50, 50%, 50%, ou 10-90%. Mas não, ele decidiu acreditar no potencial da equipe e levou todo mundo. Então, por isso que eu falo que dificilmente isso vai acontecer de novo, além de todo o custo que isso foi gerado, né? E no primeiro ano, cara, eu lembro que a gente foi aprendendo e, assim, uma coisa que para mim também foi muito positiva, além, o principal para mim foi essa parte de postura comportamental, assim, eu voltei de lá com outra cabeça, eu falei, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso mudar, melhorar, e eu tenho feito isso até hoje, na verdade. E, Joílio, uma coisa aconteceu lá também que os nossos pilotos eram bons, os carros eram bons, só que o nosso pit stop era muito ruim. Nossa.
Muito ruim, porque lá dentro do Mundial tem o pit stop, e é rápido, e assim, é 2 caras para fazer os 4 pneus, enquanto eu troco os 2 pilotos. E a gente tinha um pit stop, na verdade nós nunca tínhamos treinado naquele nível, né? E eu lembro que no começo, como os carros estavam no Brasil e estavam indo para a Europa, a gente ficou treinando sem os carros, com as mangueiras no chão, simulando como se o carro estivesse lá e tal. E a gente foi aprendendo, foi evoluindo, aí contratamos 2, o seu Austin, né, e o Herman contrataram 2 caras espanhóis que já tinham feito isso em outra categoria para fazer os pit stop, mas o meu carro que eu trabalhava, eu falei, não, o meu carro eu vou fazer. Não, o meu não vou deixar não. Ah, não, o meu não. Galera, não. Isso aí é o sangue de brasileiro, tá? Falei, meu carro, é o profissionalismo. Falei, o meu carro não. E aí eu comecei a treinar, só que o dono da categoria falava pra gente, assim, né, cara, que, pô, o carro de vocês é bom, a equipe tá evoluindo, só que o pit stop de vocês, do jeito que é, vocês não vão ganhar a corrida nunca. E eu comecei a colocar aquilo na cabeça, os caras vinham pro Brasil, eu ficava lá treinando, eu e um parceiro, treinando, e teve várias situações que aconteceram, depois eu vou contando um pouco mais, mas no final, o único pódio da equipe, que lá você sobe no pódio com o hino nacional, estoura o champanhe e recebe premiação de pit stop, depois os pilotos. Então tem 3 campeonatos dentro de um só. E é levado a sério. Os caras são muito bons. Tem muito cara que faz DTM. Então eu comecei a treinar. No final de 2013 foi o único pódio da equipe. Conseguimos, né, ganhar um pódio lá na Eslováquia. E aí dali só foi melhorando. Em 2015 nós fomos campeões mundial de pit stop. Fui receber o troféu, né, a premiação lá em Londres com os melhores de 2015. E muitas coisas boas aconteceram. Até eu ter chegado aqui, voltei pro Brasil, né? Fiquei um ano fora aí pensando o que eu ia fazer, se eu ia tocar, se eu ia montar um negócio, se eu ia voltar para a corrida. Foi quando nasceu a Car Racing. Então, eu vou te cortar agora. Nós vamos fazer um segundo vídeo. E o Anderson Moura Nenê, ele vai contar a vinda dele para a Car Racing e as novidades que vem por aí. Topa um segundo vídeo? Claro. Pessoal, fica conectado, fica ligado com a gente que vai ter um segundo vídeo com a entrevista do Anderson Moura Nenê falando sobre a vinda dele, a volta para o Brasil, a vinda para a Car Racing e as novidades de 2026. Valeu!